Bom, dentro do conteúdo de análise combinatória, as três, os três conceitos importantes de se compreender são permutação, arranjo e combinação. Então, como funciona a permutação? A permutação ela é usada em questões que envolvam anagramas. O que, que são anagramas? Por exemplo, tem uma questão que pede para você escrever quais são as. Só um instante. Quais são. Qual é a quantidade possível de anagramas que podemos determinar com as letras da palavra. Vou botar da palavra Marcos. Suponha que você quer criar uma senha com as letras do seu nome e aí você deseja usar todas elas, né? São 6 dígitos, então, a sua senha. E o que a gente vai. Anagrama é porque, assim, quando você muda duas letras de lugar. Essa nova palavra formada, ela não existe na língua portuguesa, então ela é considerada anagrama, né? Então, anagrama é isso. Então, apenas é só a gente fazer a permutação de 6 letras, que vai ser 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, aí a gente tem 30, 120, 360, 720. Então, é possível formar 720 senhas. Ok. Fiz aí um exemplo de anagrama. Qual é o único anagrama que você tem que ter cuidado na hora de resolver questões? Quando a palavra tem letras repetidas. Então, um exemplo interessante é a palavra banana. A palavra banana, ela tem duas letras que se repetem, a letra N e a letra A. Então, a permutação vai ser de 6 letras, porém, se a gente troca o primeiro A com o segundo de lugar, essa interrogação aqui foi sem querer, ela não existe. Se a gente troca esse A com esse A de lugar, vai continuar banana, vai continuar a mesma senha, né? É só você pensar como senha, continua igual. Então, e a mesma palavra, inclusive, o mesmo anagrama. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente não vai fazer 6 fatorial apenas, a gente vai fazer 6 fatorial e no denominador a gente vai contar quais são as letras que se repetem e quantas vezes elas se repetem. Por exemplo, o A se repete 3 vezes, então eu coloco 3 fatorial aqui embaixo. Eu vou dividir o 6 fatorial por 3 fatorial, então vai diminuir o resultado, multiplicado por mais alguma letra que se repita. O n se repete, então o n se repete 2 vezes, então por isso a gente vai escrever 2 fatorial aqui embaixo também. Aí na hora de resolver, é claro, eu elimino sempre embaixo o maior número, então você escreve até o 3, que é o maior, é melhor para você eliminar mais números e facilitar o cálculo. Então 3 fatorial eu vou eliminar, e o 2 eu já escrevo ele aberto já para ir simplificando. Então o 3 vai embora, esse 2 fica. Como tem tudo multiplicação e é uma fração, então a gente pode simplificar para facilitar o cálculo. É claro, se você não simplificar, dá certo também. Porém, simplificando é um jeito mais rápido, né? Então o 2 pode ser dividido por 2 dá 1. O 4 dividido por 2 dá 2. Então só o resto é tudo 1, aqui virou 1 porque eliminou. Então vai ficar 6 vezes 5, 30 vezes 2, 60. Então a gente tem 60 possibilidades. Observe que a permutação da palavra banana e da palavra Marcos, eles têm a mesma quantidade de letras. Porém, a banana, ela tem o A que se repete 3 vezes e o N que se repete 2 vezes. Então, por isso que ele diminuiu tanto a quantidade na resposta final, né? Em um deles deu 720, no outro deu 60 apenas. Então, isso é tudo que deve ser feito sobre permutação. Suponha que tem uma questão que pede para quantas são os anagramas que iniciam com a letra A. Aí você vai lá, fixa a letra A e mexe só no resto, né? Aí faz a permutação do resto, dos outros 5. E a permutação vai ter que seguir essa regra também, né? Porque tem letra repetida. Agora, quando ele quer que duas letras estejam sempre juntas, por exemplo, suponha que na palavra Marcos eu quero que o MA sempre esteja junto. Aí você vai ter que fazer um por um. Você vai ter que fazer a situação em que o MA vem no começo, né? Aí depois, por exemplo, vai ser 4 possibilidades vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Aí se eu trocar o A e o M de lugar,
vai dar. Não vão deixar de estar juntos, então vai dar mais 24, então nesse caso é 48. Aí se eu boto o M e o A nessas posições aqui, também vai dar 24, e por aí vai. Então você tem que fazer todos os testes, né? Agora isso aqui eu prefiro não entrar agora, porque isso aqui é quando eu falar de PFC, né? Que é uma análise de um modo geral para várias questões. Então, permutação, tudo que você precisa saber está aí. Agora vamos para arranjo e combinação. Arranjo e combinação, a gente precisa saber duas fórmulas importantes. Que fórmulas são essas? Primeiro, a fórmula de arranjo, N e P. Já vou explicar quem é o N e quem é o P. Então, aqui em cima, N fatorial dividido por N menos P fatorial. Essa é a fórmula de arranjo. Combinação. A fórmula de combinação vai ser N fatorial também em cima. Embaixo, N menos P também. Porém, o resultado da combinação é menor. Então, para isso, a gente tem que aumentar o denominador, o número de baixo. Então, vai ter mais uma letra aqui, que vai ser P fatorial. Ok. Quem são N, quem são NP? Por exemplo, suponha que numa sala de aula eu tenha, eu tenha que escolher dois alunos para representar a minha turma. E eu tenho a quantidade de 20 alunos na sala, né? Então, o total aqui, total de alunos, né? No meu primeiro exemplo, o total de alunos é 20. Porém, eu quero escolher dois. Então, eu tenho que o meu N é 20, que é o total que eu posso escolher, e o P é 2. Então, vamos lá. Esse é um problema que eu vou usar geral para as duas situações. Suponha, qual é a dificuldade que as pessoas têm ao resolver uma questão de análise combinatória? É porque análise combinatória não é simplesmente aplicar a fórmula, você tem que interpretar a questão para entender o resultado e para entender o que fazer. Então, a maior dificuldade das pessoas é nessa parte da interpretação. Eu vou falar o problema, você vai perceber a diferença. Eu digo, eu quero escolher, fazer uma votação para escolher um líder e um vice-líder da sala. Líder e vice-líder. Vice. Ok, então o que acontece? Se eu quero escolher líder e vice-líder, suponha que eu tenha vamos pensar na possibilidade de resultados. Suponha que a pessoa mais votada, a primeira mais votada seja Ana. Fiz a eleição, a primeira mais votada foi Ana. A pessoa segunda mais votada foi Bruno, né? Então Ana vai ser líder e Bruno vai ser vice-líder. E suponha que numa outra hipótese, eu fiz a votação e em vez de Ana ser a mais votada, quem foi mais votado foi Bruno. E segunda pessoa mais votada foi Ana. Então, para esse segundo resultado, quem é líder é Bruno e quem é vice é Ana. Isso significa dizer que, se eu troquei o resultado final da eleição, da votação, da combinação, da escolha de duas pessoas, deu um novo resultado para a eleição, porque o primeiro lugar é do líder. Então, Ana ser líder e Bruno ser vice é diferente de Bruno ser líder e Ana ser vice. Então, toda vez que a mudança de lugar das pessoas escolhidas, das letras escolhidas, dos números escolhidos, gerar um novo resultado, a gente vai usar arranjo. Toda vez que não gerar um novo resultado, a gente vai usar combinação. Um exemplo que não gera um novo resultado. Se eu quisesse, em vez de querer escolher, fazer uma eleição para escolher um líder e um vice, se eu fizesse uma eleição para escolher dois representantes da sala, o que muda é a palavra, é a interpretação da questão. Então é isso que você tem que estar atento. O que acontece? Uma coisa é eu falar que o primeiro lugar é líder e o segundo é vice. Então eu atribuí cargos para o primeiro e para o segundo. Já no caso em que eu digo que eu quero dois representantes, não importa se o primeiro lugar é Ana e o segundo lugar é Bruno, ou se o primeiro lugar é Bruno e o segundo lugar é Ana. Então, nesse primeiro problema, eu vou resolver os dois, né? O primeiro problema, arranjo, eu vou fazer. O meu N, arranjo é igual a NP, né? Arranjo de NP. No caso, vai ser, eu já vou escrever logo a expressão. Arranjo de 20 pessoas para duas pessoas escolhidas, dois cargos,
vai ser 20 fatorial dividido por 20 menos 2 e o fatorial lá de fora. Então, o arranjo vai ser, embaixo vai dar 18, opa, 18 fatorial, né? E em cima vai dar 20. Então, eu posso reescrever esse 20 como sendo 20 vezes 19 e simplificar o resto, né? Para não fazer até o número 1, porque é fatorial, você multiplica todos os números menores que ele, né? Não sei se vocês se lembram, mas 4 fatorial. 4 vezes 3, né? 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso é o fatorial. Então, eu vou parar no 18 aqui, porque esse 18 eu vou conseguir cortar. Aqui está 18 fatorial, tá? Então, 18 fatorial aqui embaixo. Eu paro no valor de baixo, corto isso aqui e fica só 20 vezes 19. Então, o total de possibilidades é 2 vezes 9, 18, vai 380. Então, eu tenho 380 resultados diferentes para a minha eleição de líder e vice-líder. Aqui está no arranjo. Combinação vai ter que ser menos, a quantidade é menor. Vamos lá. É claro que você poderia pensar, nesse problema, então, a combinação, como são duas pessoas escolhidas, eu posso dividir por 2. Ok, nesse problema é fácil você pensar dessa forma, mas tem problemas que não são fáceis de pensar, que basta pegar o arranjo e dividir por 2, tá? Então, é só uma aplicação da fórmula que eu quero que você entenda. Combinação de 20 pessoas. Olha a diferença, olha o que acontece quando eu aplico a fórmula. 20 fatorial dividido por, aqui vai dar 20 menos 2, que vai dar o mesmo 18 da outra, só que aqui fora tem 2 fatorial, então por isso que vai dividir pela metade. Bom, 20 vezes 19 vezes 18 fatorial para aqui. O 2 eu já vou abrir logo, que eu vou ter que simplificar, né? Sendo 2 é mais fácil, mas se fosse um número maior, seria mais trabalhoso, então é bom sempre abrir. Então aqui eu tenho 20 vezes 19 dividido por 2, eu posso simplificar para facilitar o cálculo, fica 1 aqui, 2 dividido por 2, 20 dividido por 2 dá 10. Lembrando que só pode simplificar em cima e embaixo de uma fração quando os dois números dividem pelo mesmo valor. Eu dividi 20 por 2 e 2 por 2. Então aqui é 190. Como eu falei, esse exemplo é fácil porque a gente sabe que vai ser metade porque só tem duas pessoas escolhidas. Se fosse mais pessoas, na combinação, se fosse três pessoas escolhidas, seria 3 vezes 2, então eu teria que dividir por 6. E às vezes a gente não tem essa percepção, então use a fórmula. Agora vamos para o PFC. Só lembrando. Não, primeiro eu vou entrar no PFC, depois eu explico. PFC é o princípio fundamental de contagem, onde a gente não usa fórmula, a gente usa o raciocínio do problema. Eu gosto de usar fazendo tipo uma. Vou pegar o mesmo exemplo. Eu gosto de usar fazendo tipo uma forca, né? Que criança brinca. Aqui eu boto os tracinhos, duas pessoas escolhidas, eu boto dois traços. Aí aqui poderia ser Ana e aqui poderia ser Bruno, né? Um exemplo. Mas eu não vou colocar nada aí porque eu ainda não sei. São 20 alunos no total. Então, para a primeira escolha, eu tenho 20 possibilidades. Para a segunda escolha, eu tenho 19, porque eu já escolhi uma, considerando que a primeira já aconteceu, né? Porque não vai ser a mesma pessoa nos dois resultados, né? Então vai dar 380. Resolvi rapidinho. E se esse problema fosse de combinação? Para esse exemplo, seria fácil de pensar que a gente divide por 2. Mas o que eu recomendo a você? Leu a questão, verifica se é permutação, arranjo ou combinação. É permutação, usa a regra. É arranjo, usa o PFC. É combinação, volta para a fórmula. Então, o PFC, ele acelera esse processo para você não ter que lembrar a fórmula de arranjo aqui, aplicar para chegar no 380 é muito mais rápido dessa maneira. E também é muito mais rápido quando a gente resolve problemas envolvendo senhas, anagramas, que a gente quer começar, porque a gente usa o raciocínio aqui para montar essa ideia. Então, tente resolver as questões que eu te passei de análise combinatória usando esse conteúdo que eu acabei de enviar, de passar para você. Não vou resolver questões aqui para não encher o vídeo, eu quero que você treine e depois a gente discute. É isso.